Olá, aluna, olá, aluno, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa terceira unidade. Dentro da nossa terceira unidade, dentre os assuntos discorridos, nós temos o processo de desenvolvimento que ocorria na América Latina. Então, quando nós pensamos no processo desenvolvimentista da América Latina, é muito interessante associarmos o surgimento do serviço social. Então, se nós trouxermos para a realidade do Brasil, para o cenário brasileiro, o processo desenvolvimentista, nós entendemos ali que o serviço social tem um papel muito preponderante. É justamente com o processo de desenvolvimentismo que estava ali presente na América Latina. E pensando o serviço social nos seus primórdios, nós observamos sim que o serviço social tem uma influência muito forte, uma influência europeia muito forte, mas também nós temos uma influência americana. É muito latente na atuação do profissional de serviço social ali nas primeiras décadas do seu surgimento. Então, quando nós refletirmos, justamente quando nós trazemos o papel do profissional de serviço social dentro de uma lógica desenvolvimentista, nós vamos observar que o profissional de serviço social, ele atuava no âmbito da comunidade. Então, cabia a este profissional justamente despertar naquela população, naquele cliente ainda chamado de cliente, não ainda como usuário, a necessidade de buscar ali condições que permitissem o seu bem-estar. E aí, obviamente, que nós entendemos que essa necessidade de garantir o bem-estar da população não era necessariamente dentro de uma lógica de garantir os direitos daquela população usuária, mas entendendo sim a necessidade ali de refletir em cima daquela realidade social, mas obviamente dentro de uma perspectiva conservadora e tradicional. Então, naquele momento, o interesse maior não era garantir o protagonismo, a emancipação daquele indivíduo, mas pensando sim de uma forma onde pudesse haver um controle daquela população. Então, cabia ali, dentro daquela realidade de avanço da industrialização no Brasil e, consequentemente, ali o crescimento da desigualdade social, ali de forma muito latente, era necessário sim pensar ali num serviço social que atuasse junto à comunidade, através da implementação de um programa de desenvolvimento de comunidade. Então, nós vamos observar, por exemplo, no âmbito da favela, que quando nós observamos ali a construção das vilas operárias, quando nós observamos a construção ali dos conjuntos habitacionais, era muito dentro dessa lógica de desenvolvimento da comunidade. Quando nós observamos a história aí dos parques proletários no Rio de Janeiro, nós vamos observar ali uma influência muito grande, onde o serviço social ele era pensado ali dentro de uma lógica de garantir a promoção do bem-estar da população, mas pensando muito dentro dessa perspectiva de envolver aquele usuário como responsável por sua mudança, entendendo ali que, na verdade, muitas vezes aquele problema, aquela vulnerabilidade, aquela situação de risco que aquela pessoa se encontrava era de cunho próprio, ele era responsável por vivenciar aquela situação de negligência e não devido à ausência do Estado. Então, era necessário pensar ali a promoção do desenvolvimento da América Latina, de forma que você também permitisse que houvesse um desenvolvimento da população dentro dessa perspectiva, não necessariamente garantir o bem-estar da população, mas sim dentro de uma perspectiva onde você garantia ali um atendimento conservador, tradicional, mas de forma assim que você levasse àquela população a ideia de que você estava ali, você enquanto profissional de serviço social, você estava ali para garantir o bem-estar daquela população. E não quando, na verdade, muitas vezes a sua presença ali estava em consonância a outros interesses.
o interesse de garantir a manutenção da ordem, de garantir o desenvolvimento, a expansão da industrialização e não necessariamente o bem-estar daquela população que você estava ali atendendo. Então essa é a proposta do nosso encontro de hoje, pensando justamente como a atuação do serviço social se dá no momento que nós identificamos ali o desenvolvimento, um avanço da industrialização, justamente quando o profissional de serviço social ele surge dentro da perspectiva de atuar aí junto à comunidade, entendendo ali como responsável pela implementação de um programa de desenvolvimento da comunidade que trouxesse aquela população usuária, que naquele momento ainda era pensada como um cliente, uma lógica de superação daquelas condições ali de risco que ela se encontrava, pensando até mesmo dentro da perspectiva de garantir o melhor desenvolvimento até no âmbito do trabalho. Então essa era a proposta do profissional de serviço social. Era muitas vezes ensinar o que era certo. Quando nós pensamos ali no âmbito das favelas, o profissional muitas vezes ele ensinava como aquela família ela precisava ali se comportar para ser considerada aceitável dentro da sociedade. Então era muito nessa perspectiva mesmo de ensinar, de garantir o bem-estar, mas dentro de uma perspectiva de muitas vezes de culpabilização, de imposição, e na verdade não tinha aquela ideia de garantir a autonomia daquela população, e sim dentro de um discurso obviamente de garantia de bem-estar, mas que na verdade quando nós avaliamos o real interesse daquele bem-estar, nós entendemos que a mediação que era ali desenvolvida pelo profissional de serviço social não necessariamente era em prol do bem-estar da população, mas sim em prol de outros interesses que perpassavam aquela relação ali estabelecida, ok? Um abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.